Olá, sejam bem-vindos ao canal, aqui é a Sandra Brum e na nossa videoaula de hoje eu vou te mostrar como fazer essa linda bolsa feita com fio premium da Supremo Fios, que é o fio de malha, tá? Nós vamos usar 2 novelos para fazer uma peça desse tamanho. Então aqui para nossa peça de hoje, nós vamos usar um novelo e meio, na verdade. Então adquira 2 novelos. Essa cor que eu tô mostrando aqui para você é a cor verde bebê, mas nós vamos utilizar aqui a cor amarelo ouro, tá? É uma cor bem bonita. Você pode usar a cor de sua preferência para fazer sua peça. Nós vamos precisar aqui também de uma tesoura, agulha para crochê 7 milímetros, agulha de tapeçaria. Vamos precisar aqui de uma alça de crochê, pode ser a de sua preferência. Você vai encontrar essas alças em armarinhos físicos, armarinhos online, lojas de acessórios para bolsa. Se você não encontrar nenhum desses, você pode pegar aquela tua alça, daquela tua bolsa que tá um pouco mais velhinha e você vai descartar ela. E se a alça estiver boa, você retira a alça e pode usar aqui como acessório. Nós vamos precisar aqui também de 2 argolas aqui. Essas argolas aqui você encontra também em armarinhos, em lojas que vendem acessórios para bolsas. Então a gente vai precisar de 2 para facilitar aqui na hora da gente prender o nosso mosquetão. E também você vai precisar de um botão imantado, que é para poder ali fechar a sua bolsa. Esse botão imantado é opcional, tá? Então, se você quiser adquirir ele para fechar, aí a gente trabalha com ele e fica bem legal. Então, agora a gente vai para a aula, como começar aqui a nossa peça para transformarmos nessa bolsa maravilhosa que eu tenho aqui. Nós vamos iniciar aqui com um total de 20 correntes, desta forma aqui, então aqui eu fiz as minhas 20 correntinhas para adiantar. E agora eu venho aqui no meu primeiro ponto e faço um ponto baixo, ok? Aliás, no meu primeiro ponto não, na minha segunda corrente. A que está na agulha não conta, primeira, segunda. Ponto baixo. Vamos para o próximo ponto e vamos trabalhar um ponto baixíssimo. E no próximo ponto, meio ponto alto. Então, laço meu fio, tiro a minha agulha no próximo ponto e faço meio ponto alto. Vou para o ponto seguinte, trabalho um baixíssimo. Laço meu fio, meio ponto alto. Um ponto baixíssimo no seguinte, meio ponto alto. Um baixíssimo, meio ponto alto na correntinha seguinte. E desta forma aqui, eu vou trabalhando até chegar ao final. Então, a gente vai trabalhar. Aqui iniciamos com um ponto baixo, depois trabalhamos um baixíssimo, meio ponto alto, um baixíssimo, meio ponto alto, e vamos intercalar até chegarmos aqui ao final das nossas correntes aqui, tá? Então, a gente vai trabalhando um baixíssimo e meio ponto alto. Quando chegarmos no último ponto, vamos fazer como fizemos aqui no primeiro. A gente vai trabalhar um ponto baixo. Vou soltar aqui um pouquinho mais de fio para poder trabalhar aqui. Trabalhando aqui, um baixíssimo, meio ponto alto, um baixíssimo, e cheguei aqui no meu último ponto. Neste último ponto, a gente vai trabalhar um ponto baixo, exatamente como nós fizemos aqui no nosso primeiro ponto, ok? Ficou desta forma aqui o lado de baixo, e a gente trabalhou aqui a nossa primeira carreira. Agora vamos trabalhar uma corrente, viro a minha peça, nesse primeiro ponto aqui, que já é o ponto baixo, eu trabalho um ponto baixo, ok? Feito isso, aqui logo à minha frente eu tenho um ponto baixíssimo, e depois o meio ponto alto. Então, eu começo de novo, aqui onde eu fiz ponto baixíssimo, eu faço um meio ponto alto. Ou eu começo com baixíssimo também, fica a seu critério, ok? O importante é começar com ponto baixo. Então, trabalhamos baixíssimo, ponto seguinte, que é o meio ponto alto,
aliás, ponto, meio ponto alto, ponto seguinte, que é o meio ponto alto, faço um baixíssimo, laço meu fio, ponto alto no próximo, meio ponto alto, né? Ponto baixíssimo no próximo, meio ponto alto, ok? Então, assim a gente vai trabalhando, um baixíssimo, meio ponto alto, um baixíssimo e meio ponto alto. Sempre pegando as duas alcinhas aqui do nosso ponto, a gente vai trabalhando dessa forma. Meio ponto alto, um baixíssimo, meio ponto alto, um baixíssimo, meio ponto alto, baixíssimo, meio ponto alto e finaliza a carreira fazendo ponto baixo, ficando dessa forma aqui. Então, sempre iniciaremos com ponto baixo e terminaremos a carreira com ponto baixo, ok? Faço uma corrente, viro a minha peça e começo novamente. Ponto baixo no primeiro ponto, em seguida, repito, baixíssimo, meio ponto alto, baixíssimo, meio ponto alto. E dessa forma, a gente vai trabalhando em carreiras de ida e volta até chegarmos aqui na altura que a gente precisa. Então, só lembrando que aqui, ponto baixo sempre no começo e ponto baixo aqui sempre no final. Tome cuidado para manter aqui sempre uns pontos baixos e aí a gente vai conseguir ter aqui um trabalho bem bacana, ok? Então, vou dar continuidade aqui, trabalhando em carreiras de ida e volta. Daqui a pouquinho eu volto para mostrar. Voltei aqui, então trabalhei aqui praticamente um quadradinho, mas não é bem um quadrado, eu trabalhei aqui algumas carreiras. Então, eu tenho aqui contando esses motivos, essas alcinhas aqui. Então, eu tenho 2, 4, 6, 7 desse lado. E do outro lado, que é carreira de ida e volta, né? Eu tenho 2, 4, 6, 8. Eu vou tirar aqui a medida para você ver. Mas, basicamente, eu trabalhei aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 carreiras, tá? E de largura, eu tenho aqui um total de 22 centímetros e meio. E de altura, eu tenho aqui 19 centímetros, tá? Então, é mais ou menos essa referência que você vai usar. E você vai fazer duas peças como essa. Terminou essa carreira aqui, corta o fio e vamos trabalhar outra peça dessa igual. Dessa forma aqui, olha só. Então, a gente tem duas peças. E aqui, eu deixei uma bolinha de fio aqui, certo? Para eu usar depois para emendar, porque agora ainda tem a parte da lateral e do fundo da nossa peça. Então, essa parte eu fiz aqui só para não precisar emendar fio. É opcional, se você não quiser, não precisa deixar fio sobrando, e aí depois você emenda o fio, tá? Então, você vai precisar de duas partes como essa aqui, para poder ter aqui, ali a frente e a parte de trás da nossa bolsa. E você vai precisar trabalhar também uma tira de pontos baixos, como essa que eu tenho aqui. Então, aqui eu tenho um total de 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Como é que eu fiz essa tira? Eu trabalhei essa tira aqui fazendo 6 correntes e voltando na segunda fiz um ponto baixo. Virei outro ponto baixo. Então, trabalhei em carreiras de ida e volta para completar essa tira aqui, certo? Que eu tenho aqui, se eu não me engano, 54 carreiras. Mas essa tira aqui, você vai trabalhar de acordo com o seu ponto, que ela dê bem certinho aqui, olha só. Então, aqui eu tenho uma referência de 54 carreiras que eu fiz aqui de pontos baixos de ida e volta, mas a referência que você vai usar na sua peça é essa daqui, olha só. Medindo aqui, certo? A parte do fundo e terminando aqui. Tá vendo? Que é para poder dar certinho na sua peça, ok? Então, é essa referência que a gente vai ter de pontos. Aqui,
que eu fiz? Eu coloquei um marcador aqui, um pedacinho de fio, só para eu ver aonde que eu trabalharia aqui a parte de viradinha, para aqui também poder ficar bem certinho. Então, por isso que a gente trabalhou dessa forma aqui. Então, aqui essa tira eu não vou fazer com você, porque é muito fácil de fazer. É só ponto baixo, carreira de ida e volta, até o tamanho que você precisa. Então, você pode fazer a sua aí. Se quiser que o fundo ou ali a lateral da bolsa fique mais largo, é só você aumentar a quantidade aqui de pontos, né? No caso aqui eu fiz 5, mas não há, eu acredito que não há necessidade de aumentar, senão ela vai ficar desproporcional. E a gente vai trabalhar fazendo aqui a união dessa parte aqui, para depois pegarmos essa outra aqui e fazermos a união também dessa forma, ok? Então, eu vou dar continuidade aqui, vou pegar essa minha parte que eu deixei o fio sobrando, ok? Para poder fazer a montagem. Então, essa montagem, ela pode ser feita como? Ela pode ser feita com a agulha de tapeçaria, ou ela pode ser feita com o próprio crochê aqui na peça, tá? Então, fica a seu critério como você quer fazer ali a montagem. Eu, particularmente, eu vou unir aqui, certo? Vou fazer a união. Então, eu vou começar pelo lado que eu comecei a peça, não pelo lado que eu terminei. Por quê? Se eu precisar desmanchar ou aumentar alguma carreira, eu não vou precisar ali desfazer todo o meu trabalho. Então, eu vou seguir fazendo aqui essa união. Posiciono aqui o meu fio, aqui essa minha parte, e o meu fio que eu terminei ali, certo? Olha só. Tá vendo? Então, vou puxar meu fio para cá, que é só para poder prender ele ali. Faço uma corrente, então, agora seria a união dessa forma aqui. Olha só. Fundo, lateral, aqui ó, lateral, fundo e a outra lateral, tá? Por isso que eu falei, deixar esse lado que a gente terminou essa alça para o final, porque se a gente precisar desmanchar, a gente consegue, tá? Então, aqui, prendi, né? Prendi ali, olha só, tá vendo? Faço uma corrente e aí pego o meu ponto daqui e meu ponto de lá, faço um baixíssimo. Faço uma corrente, pego aqui meu ponto daqui, de preferência 2 alcinhas, e 2 alcinhas de lá, faço outro baixíssimo. Faço uma corrente, pego aqui, tento pegar aqui 2 alcinhas desse lado, e mais 2 do outro, que é para poder ficar bem firme a nossa peça, tá? Faço o baixíssimo. Faço uma corrente, pego de novo 2 alças aqui, e mais 2 aqui desse lado. Faço ponto baixíssimo. Uma corrente, então vamos trabalhar dessa forma até chegar nessa parte aqui. Vou trabalhar aqui, já volto para mostrar. Costurei aqui então, olha só, com o meu próprio crochê. Então ficou desta forma aqui, ele fica um leve relevo aqui na nossa peça, tá? Então agora chegou a hora da gente passar para esse lado aqui, que é o lado do fundo, certo? Olha só, tá? Então aqui a gente vai fazer a mesma coisa, tá? Vou tirar aqui esse marcador, que a gente vai trabalhar da mesma forma, tá? Vamos pegar 2 alças daqui, pegamos 2 alças dali e fazemos o baixíssimo. Uma corrente e novamente pego 2 alças aqui e mais aqui e fecho. Uma corrente, pego aqui 2 alças daqui, pego o meu ponto ali de baixo e fecho o baixíssimo. Então, desta forma aqui, olha só como é que ele vai ficando. Dessa forma aqui, a gente vai fechar até chegar aqui em cima, tá? Vamos trabalhar dessa forma por toda a extensão ali, pra gente poder fazer a união dessa parte. Cheguei então aqui ao final, terminei a minha emenda, já cortei o meu fio e ele ficou dessa forma aqui. Esse fio aqui é o fio que eu tenho que arrematar lá do início da minha peça, mas eu puxei ele pra frente para ficar mais fácil.
Então, ficou dessa forma aqui o primeiro lado da nossa peça, ok? Olha só como fica, tá vendo? Se você preferir usar esse lado, pode usar também. Eu particularmente gosto de usar mais esse lado, porque ele fica com um detalhe aqui bem legal no acabamento, em relevo. Então, eu gosto de usar mais essa parte aqui, ok? E aqui, agora a gente vai seguir o mesmo padrão aqui da nossa peça, tá? Então, aqui a gente tem 2, 4, 6, 7. Então, a gente deixa o que tem 7 espacinhos pro lado de dentro, ok? E aqui na frente a gente fica com 2, 4, 6, 7 também, tá? Porque nesse primeiro aqui a gente trabalhou nele, tá? Então aqui eu pego, vou começar a trabalhar unindo novamente, tá? A minha peça. Então lembre-se que a parte do acabamento sempre vai para cima, a parte onde a gente tem as correntinhas fica para baixo para a gente fazer essa união aqui, ok? Então vamos lá, aqui a gente faz o mesmo processo. Pega aqui o fio, pega a parte de lá e junta para cá, faz uma correntinha ali. Pegamos aqui 2 alças daqui e 2 alcinhas de lá, do nosso outro ponto. Fechamos com baixíssimo. Fazemos uma corrente e aí novamente pegamos 2 alcinhas aqui desse lado e 2 alcinhas aqui do outro, ok? E fechamos com baixíssimo. Uma corrente, de novo, 2 alcinhas desse lado e 2 alcinhas aqui do outro lado. Fechamos com baixíssimo. Uma corrente e assim a gente vai trabalhando aqui por toda a volta aqui da nossa peça, exatamente como a gente fez aqui nessa parte de baixo. Então aqui não tem segredo, aqui é só a gente trabalhar dessa forma para poder fechar certinho aqui, ó, o baixíssimo a corrente, baixíssimo e corrente, até chegar lá no final. Cheguei então aqui ao final da minha costura, olha só como ficou aqui a nossa peça, tá vendo? Olha só que legal. Então aqui eu vou dar alguns acabamentos nela ainda. Por exemplo, unir essas duas partes para receber a minha argola, certo? Então a argola que eu vou usar aqui é de mais ou menos 1,5, essa argola aqui, olha só. Tá vendo? Ali o centro dela de mais ou menos 1,5, 1,8, 1,9 mais ou menos aqui. Se tiver um pouquinho maior, não tem problema, tá? Então aqui, quando eu termino de fazer ali o meu crochê em volta, né? No caso, a costura da minha peça, você vai observar que ela vai ficar assim, né? Então aqui eu vou fazer a união desses dois lados aqui, olha só, para poder ficar dessa forma aqui, tá vendo? E aqui eu consegui encaixar minha alça. Então, eu vou passar essa minha alça aqui dentro, certo? Depois eu vou me preocupar em posicionar ela ali, ok? Primeiramente, eu só passo ali para poder fechar, olha só, tá vendo? Passei aqui, né? Pego aqui o meu fio, passo aqui dentro, passo dentro da argola e passo lá no outro lado da minha peça. Que é para quê? Para poder travar bem ali, porque essa alça a gente vai prender aqui a nossa alça, então ela vai precisar ficar bem presa ali, certo? Pra gente poder deixar aqui com estrutura a nossa peça. Passo dentro da alça de novo e passo lá pro outro lado. Então aqui eu já tenho 3 voltas aqui para segurar bem a minha alça. Agora eu vou fazer pela última vez, né? Passo aqui dentro das duas primeiras e depois vou para lá, certo? Olha só. Então aqui eu fiz dessa forma, ficou já prontinho para receber a nossa alça. E aqui você olha como ela fica, olha só que legal, tá? Então aqui a gente trabalha, vou trabalhar aqui para dar um nozinho para travar o meu fio, certo? Para fazer o acabamento. E agora eu vou começar a esconder ele aqui dentro, esse nó que eu acabei de fazer ali. E essa parte aqui é a parte onde vai
aqui vamos enganchar, né, engatar um mosquetão para continuarmos ali o acabamento da peça. Então, desse lado aqui, eu vou trabalhar escondendo esse fio. Depois, desse outro lado aqui, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, certo? Para depois poder enganchar a nossa alça e colocar nosso botão imantado também. Terminei então aqui a costura dos dois lados, coloquei o meu botão imantado. Aqui no canal eu já ensinei como se coloca o botão imantado, então nessa aula aqui eu não vou te mostrar como coloca porque é bem simples, fácil de colocar, tá? Então a gente tem outros vídeos aqui que ensina como fazer. Aqui coloquei já a minha tag e agora eu vou colocar a minha alça. Então a alça que eu escolhi foi essa alça aqui. Tá? A gente tem nela aqui mais ou menos 40 centímetros de aqui com a parte do couro. E a gente tem, contando aqui com o mosquetão, mais 15 centímetros e meio, 16 centímetros aqui de correntes, ok? Então, como aqui a gente facilitou a nossa vida colocando e costurando aqui a parte da nossa peça, né? A parte aqui da nossa argola. Então, fica muito mais fácil para a gente trabalhar agora só prendendo o mosquetão aqui na nossa peça. E olha só que legal que fica esse modelo de alça aqui para a nossa peça. Fica super bacana. Vou puxar aqui, segurar para não fazer tanto barulho aqui das alças para poder te mostrar como fica a nossa peça. Olha só, fundo, fica super estruturada, fica bem legal e você consegue aí fazer diversas peças, tá? A quantidade de fio que sobra para 2 novelos é esse daqui. Dá para fazer uma bagzinha menor, bem menorzinha, dá pra gente fazer com ela e fica super legal. Dá pra fazer um porta-celular também com o que sobrou ali de fio. Essa alça aqui você vai encontrar em armarinhos físicos, armarinhos online e lojas de acessórios para bolsa aí para você fazer a tua peça, tá? Então essa foi a nossa videoaula de hoje. Eu espero que você tenha gostado, não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo. Um super beijo e até a próxima!